Olá, bom dia, boa tarde, né, estamos aqui, um pouquinho antes do almoço, no nosso formato aqui virtual, nesse nosso apresentação dos candidatos aqui do Equilibrista. Então, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos, a presença aqui, vou falar um pouquinho temos aqui hoje os convidados, os finalistas do prêmio, que é realmente um prêmio muito importante para o IBF São Paulo, é um prêmio que, antes de mais nada, é reconhecimento pelos pares, desses executivos, então, quero já dar os parabéns aqui aos 3 finalistas, por esse momento que nós estamos, num um ano tão complexo como esse, então já são 3 grandes ganhadores, pelo reconhecimento aqui dos pares, todos os associados aqui do IBF São Paulo. É um grande prazer, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom, eu sou Luciana Medeiros, presidente aqui do IBF São Paulo, e com muita honra aqui, o presidente sempre faz aqui exatamente essa moderação aqui, essa condução da apresentação aqui dos candidatos ao equilibrista. Quero lembrar vocês que a votação vai até o dia 22 de novembro, ela já está aberta, então quero convidar todos os associados para que possam fazer sua votação. E exatamente esse momento que nós temos aqui de ouvir os finalistas, para poder depois fazer exatamente a execução aqui da votação e do reconhecimento. Bom, aqui o pessoal já colocou, até já tem aqui o link, também pode ser feito aí pelo QR Code, para depois da votação. Quero agradecer aqui aos mantenedores e membros corporativos do IBF São Paulo e aos patrocinadores do evento de hoje, né, do Prêmio Equilibrista, na categoria Diamante, a Deloitte, agradecer aqui ao Altair, ao Ronaldo, por estar mais uma vez, mais um ano aqui conosco, muito obrigada. E também a Thomson Reuters, que como categoria ouro, está aqui conosco também, muito obrigada. E ao Grupo Fleury, que é um apoiador aqui do nosso prêmio, que vai nos apoiar aí também no dia da premiação. Mais uma vez, aos finalistas e a todos os participantes. Quero pedir para que todos mantenham aí os seus microfones desligados, tá? Exceto os speakers, para a gente não ter nenhum problema de ruído. E para iniciar, eu quero passar aqui a palavra, primeiramente aqui para o João Gumiero, sócio-líder de Marketing Development da Deloitte, para que ele possa dar sua mensagem aqui, por favor. Bom dia, João, prazer ter você Oi, aqui conosco. bom dia, muito obrigado. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra representar a Deloitte nessa cerimônia do Prêmio Equilibrista, que tem o papel de reconhecer CFOs de destaque no ecossistema financeiro do Brasil. Hoje, reconheceremos 3 desses executivos, finalistas do Prêmio de CFO do ano. Eles construíram grandes legados para suas organizações e para a história da prática financeira do Brasil. Hoje atuo na área de mercado, como você comentou, mas durante muitos anos eu atuei nas áreas de outsourcing e de impostos da Deloitte. Neste período, os CFOs foram meus interlocutores mais frequentes. Por isso posso falar que conheço muito bem essa atividade e admiro muito esses profissionais. Falando com amigos ou com a minha esposa, alguns me perguntam: se você não fosse sócio da Deloitte, o que você seria, né? De acordo com a minha carreira, certamente eu gostaria de ser um CFO. Nos últimos 2 anos foram ainda mais desafiadores para esses profissionais. Neste período foi preciso exercitar ao máximo as capacidades de reinvenção e de transformação. Foi preciso inovar para garantir, muitas vezes, a própria sobrevivência e continuidade dos negócios. Agora, esperamos uma fase com mais alegria e a retomada dos negócios. Certamente, boa parte desta força de mercado virá através do trabalho dos CFOs. Entre eles, os grandes finalistas que conheceremos hoje. Quero, então, parabenizar Alexandre Malfitani, CFO da Azul, Otávio Lascano, CFO da Rede Cor São Luís, e Tiago Azevedo, CFO do Mercado Livre do Brasil. Muita admiração e parabéns a vocês. Bom, boa sorte a todos e um ótimo evento. Muito obrigado, grande abraço. Muito obrigada, João. Acho que nós temos aqui um vídeo para passar
Rosa, por favor. Rosa, acho que está sem som, Rosa. Rosa, por favor, retorna o vídeo, porque está sem som. Achei que era só... Ia perguntar se era só eu. Maiores empresas. Desculpe. Obrigada, Rosa. Todo mundo fala em tecnologia e transformação, mas nem todos estão preparados para lidar com o novo. Acreditamos na força das ideias, que transformam empresas de ponta a ponta, criando futuro no presente. Na Deloitte, acordamos todos os dias para conectar pessoas, tecnologias e ideias, que vão construir e entregar soluções para os desafios das maiores empresas do Brasil e do planeta. A maior organização de serviços profissionais do mundo convida você a transformar seus negócios. A força dos sonhos, das ideias e das pessoas é o que transforma. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a Deloitte por vocês estarem aqui conosco, né, nesse evento tão importante, nesse reconhecimento tão importante aqui do Equilibrista. Muito obrigada novamente. Queria também agora chamar aqui o vídeo da Thomson Reuters, na categoria Ouro, que está aqui conosco pela primeira vez. Rosa, por favor, você pode providenciar? Boa tarde, senhoras e senhores. Sou Luciano Idésio, líder do segmento de corporates para a Thomson Reuters no Brasil. É uma honra representar o time da Thomson Reuters nesse tão importante anúncio dos finalistas do Prêmio Equilibrista 2021. O apoio da Thomson Reuters ao IBEF aproxima ainda mais nossos propósitos, nutrindo um ecossistema de relacionamento, aprendizagem, advocacy e reconhecimento para os executivos de finanças. Ampliamos o protagonismo desses profissionais para recriarmos o amanhã juntos. O protagonismo vem justamente da atuação estratégica dos executivos de finanças, que equilibram os desafios do nosso complexo contexto regulatório, da transformação digital, do mundo pós-pandemia e dos novos requisitos para o sucesso empresarial. Mais que isso, são esses profissionais que estão ajudando as suas empresas a redefinir o significado do sucesso, gerando uma cadeia de valor social, ambiental, conquistada a partir da governança. E conhecer os profissionais que desempenham com êxito essa missão é lançar luz sobre as melhores práticas a serem seguidas e as inovações a serem desenvolvidas. Nós, da Thomson Reuters, multinacional líder em serviços de software e informações para as maiores empresas do mundo, sabemos a importância de valorizar nossas jornadas, compreender nossas dores e desafios para buscar as soluções mais confiáveis e, claro, celebrar cada uma das nossas batalhadas conquistas. Nessas 38 edições, o Prêmio Equilibrista se tornou o verdadeiro Oscar da categoria e eu gostaria de parabenizar cada um dos indicados, além, claro, dos finalistas anunciados nesta live. Parabéns a todos, obrigado e um ótimo evento. Forte abraço. Obrigada. Quero agradecer ao Luciano Idésio, que é Head of Corporates da Thomson Reuters, por estar conosco. E queria pedir aqui para então a Rosa colocar agora o vídeo da Thomson, por favor. As a global corporation, keeping up with changing tax regulations across all your business operations is challenging. You're spending significant IT resources implementing and maintaining indirect tax determination processes.
It's time for a dynamic solution. A solution that can determine your global taxes accurately and in real time. It's time for OneSource. OneSource is an automated cloud-based platform that meets your evolving business needs. A targeted, scalable solution that integrates with your IT systems. Use the latest tax rates and rules to determine your liability for value-added tax and other indirect taxes. Consolidate and maintain your global tax policy in one central hub. Receive global tax content for value-added tax, GST, and other indirect taxes for over 190 countries and territories with automatic updates. Regardless of your geography, sector, or IT landscape, OneSource offers the flexibility, intelligence, and efficiency to meet your indirect tax needs. With over 10,000 clients and 150,000 users worldwide, numerous regional and multinational corporations are already relying on Thomson Reuters OneSource. Find out how you can benefit from the industry's leading platform. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigada, Deloitte, a Thomson Reuters, por estar conosco aqui no Equilibrista, e ao apoio aqui do Grupo Fleury. Bom, agora para a gente apresentar a live aqui dos finalistas do prêmio, então vamos formar um pouquinho como é que nós vamos ser, como é que a gente vai fazer aqui um pouquinho desses nossos próximos momentos. Caso tenham perguntas para os finalistas, queria pedir para que enviem aqui para o nosso staff, via chat, que aí depois a gente vai coordenar aqui as respostas. Lembrando novamente que a votação vai até o dia 22 de novembro, então incentivar aí todos os associados para que possam fazer a votação. E aí, para começar, novamente vai ser por ordem alfabética, né? Então nós vamos ter aqui o Alexandre Malfitani, CFO da Azul Linhas Aéreas, o Otávio, CFO da Reddor São Luís, e o Thiago, CFO do Mercado Livre Brasil. Então, cada um vai ter em torno de 15 minutos aqui para sua apresentação, mais 10 minutos para responder aqui eventuais perguntas, totalizando aí 25 minutos para cada um, tá bom? Então, para começar, Alexandre. Obrigado, Lu. É um prazer estar aqui, obrigado a todos. Óbvio que eu sou um grande admirador, né, do Equilibrista, de todos os profissionais aí que já ganharam e já foram indicados, né, nos anos anteriores, e que o José Filippo da Natura está aí, que é super bacana, é um prestígio aí para nós. E também sou fã aí dos meus colegas de indicação. O Thiago, a gente se conhece bem, grande parceiro, mega profissional, gente boa no geral, né? E o Otávio, carreira aí brilhante, né? Super admirável também, mega reputação. Então, ter meu nome aí mencionado na mesma lista que eles é uma honra. E agradeço o IBEF São Paulo, é um prazer, né? E um orgulho pertencer e orgulho ser um membro aí da diretoria executiva e ajudar a Lu aí nesse trabalho super bacana que o IBEF tem feito. Contar um pouquinho sobre mim, eu fiz engenharia na Poli, engenharia mecânica, porque na época, né, na altura dos meus 17 anos de idade, ali na hora de escolher uma carreira, eu escolhi engenharia mecânica porque eu gostava de carro, né, e essa foi a profundidade aí da minha análise. Aí eu logo percebi que não gostava de ser engenheiro, que eu gostava mesmo era finanças, e aí eu logo mudei para essa área, foi aí que eu fiz toda a minha carreira, primeiro no mercado financeiro, né, no Indosuez e no Deutsche Bank. Fui analista, fui trader, fui gestor de fundo, trabalho super dinâmico, né, trabalhando com gente fera mesmo, aprendi muito, mas fui sendo atraído para a área corporativa, né, para sair do mercado financeiro e trabalhar em empresa. Fiz um MBA e aí, planejando, né, o próximo passo de carreira com o pessoal de aconselhamento de carreira lá nos Estados Unidos, eu escolhi um conselho para escolher um setor que eu gostasse bastante, que eu tivesse, né, afinidade. Aí eu pensei em 3 setores que eu curtia bastante, já tinha automotivo, que eu já tinha experimentado como estagiário na Poli, mas eu gostava muito de entretenimento também, gostava muito de aviação. No summer job lá do MBA, eu resolvi experimentar o setor de entretenimento, trabalhei
na Warner Brothers em Los Angeles. Foi uma experiência bacana demais, né? Assim, o trabalho em si era ok, mas tá ali na Warner foi muito legal. Meu escritório era do lado dos estúdios de gravação ali de Burbank. Então, na hora do almoço, a gente meio que entrava ali de fininho nos estúdios onde eles estavam gravando. Na época, estavam gravando Friends, estavam gravando ER, estavam gravando West Wing, né? Então, tá nesse universo aí foi muito bacana. Mas não evoluiu aí para uma oferta. Mas quando eu estava me formando no MBA, surgiu uma oportunidade na United Airlines em Chicago, né? E para mim ficar em Chicago era muito atraente, né? Essa ideia de ficar em Chicago era muito legal. E eu gostava do setor, né? Apesar de saber que o setor é complicado. Acho que todo mundo sabe o quanto que ele é desafiador, é até meio disfuncional. Eu conhecia a reputação do setor, conhecia as piadas, né? Alguns de vocês já ouviram essa, mas eu gosto muito a história de que quem quiser ficar milionário rápido é só começar como bilionário e montar uma companhia aérea. Mas eu pensei, eu fico 3 anos no setor, viajo de graça até não poder mais, e aí depois eu mudo para um setor mais tranquilo, né? Esses 3 anos já são 18. Minha esposa também disse que essa história de viajar até não poder mais não rolou, foi propaganda enganosa. A gente viajou bem menos do que eu vendi lá. Mas foram 5 anos na United, onde eu aprendi muito também, passei pelo planejamento financeiro, estratégia, tesouraria, fui diretor de tesouraria lá. E aí depois surgiu a oportunidade para me juntar ao time que estava vindo para o Brasil para fundar a Azul em 2008, né? E assim, quando surgiu essa oportunidade da Azul, a gente não estava pensando em voltar para o Brasil, a gente gostava de morar em Chicago, os nossos filhos nasceram lá, a gente já estava adaptado, mas eu era fã do David Neeleman, né? Era tiete, seguia tudo que ele fazia, né? Na época, ele era o fundador, CEO e chairman da JetBlue, mas era brasileiro, trabalhava com aviação, né? Então, eu sempre seguia ele, então a oportunidade de trabalhar com ele e entrar numa empresa dessas, né? Um projeto desses, no começo foi atraente demais. Então, também, como a gente não queria voltar ao Brasil, o plano era vir para o Brasil, ajuda a montar a empresa, ia demorar uns 3, 4 anos e depois a gente volta para os Estados Unidos. Mas também, aí já são 13 anos de Azul, 13 anos de Brasil, muitas atividades, muitas emoções, mas assim, foi um privilégio realmente entrar na Azul no comecinho. Quando eu entrevistei, a empresa não tinha nem nome, no projeto tinha 6 pessoas só. Hoje a gente forma um time aí de 12 mil, né? Então tem sido uma paixão e um super privilégio estar aqui durante esses 13 anos, desde a fundação da Azul. Né, tem muitos momentos mega marcantes, daria para escrever um livro, né? Eu vi a escolha do nome que a gente fez através de um concurso na internet, acho que alguns de vocês talvez se lembrem. A gente acompanhando ali a venda da primeira passagem, quando a gente ligou o site de vendas, né, esperando aquele momento para ver se iam comprar passagem mesmo, né, aquela comemoração na hora que a gente vendeu a primeira passagem, a entrega da primeira aeronave, o primeiro voo, né, uma correria louca, né, para fazer tudo isso. Depois a comemoração do primeiro 1 milhão de passageiros, a gente foi a companhia aérea que chegou mais rápido na história, né, nesse número. Tudo isso antes do primeiro aniversário da Azul. Aí o primeiro aniversário a gente comemorou bastante também, mas aí continuou, né, tem um monte de marcos aí. A gente teve a fusão com a Trip, a gente teve o IPO, a primeira emissão de dívida, depois a gente disputou aí com o Latam e Gol a compra da Avianca Brasil, que no final não deu certo, a nossa entrada em Congonhas, que deu muito certo. Os projetos financeiros, né, eu tive o prazer de liderar, os outros projetos eu acompanhei de perto, né, sempre junto com um time de pessoas que é realmente apaixonado por essa empresa, extremamente competente também, mas 100% dedicado aí para a Azul, tanto que os nossos concorrentes até acusam a gente de ser meio que um culto. A nossa cultura aqui é super forte, a gente destoa um pouco aí. Para a gente, Azul não é um emprego, é quase uma missão. Para a gente, principalmente, que fundou a empresa, para a gente é um legado, né? E aí hoje, felizmente, assim, óbvio que, né, a gente ainda precisa trabalhar, ainda precisa pagar as contas, mas hoje em dia o maior desejo aí que eu e os meus colegas que
que fundamos a Azul, a gente quer que a Azul seja uma empresa que dure para sempre, né? Que não seja uma empresa que tenha data de validade, que a gente um dia possa estar aposentado na praia, olha para cima, vê um avião da Azul passando, né? E lembra com orgulho aí do que a gente ajudou a construir. E não é fácil isso na aviação, especialmente no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, em média, a cada 2 anos quebra uma empresa aérea no Brasil. Empresas de diferentes tamanhos, óbvio que teve a Avianca Brasil recentemente, mas a gente também tem outras empresas que passam por dificuldade, e esse foi um setor que foi especialmente afetado, né, pela pandemia. Então, essa nomeação para o equilibrista, na minha visão, é um reconhecimento pelo trabalho, pelos desafios que a Azul passou, né, nesse último ano de pandemia, nesses últimos 20 meses. Foi o período mais desafiador da nossa história. Claro que nos compara, tem um monte de gente que passou por desafios e tragédias pessoais, pessoas que pegaram a doença, né, que tiveram uma recuperação difícil ou que perderam amigos e parentes para o vírus. Óbvio que esse drama profissional que a gente passa não é nada comparado com esses impactos pessoais. Mas do ponto de vista profissional, realmente foi o momento mais difícil da minha carreira, e eu sei que foi o momento mais difícil da carreira dos meus colegas, né? Começou pela velocidade, que a intensidade, que a crise bateu, né? O nosso planejamento para 2020 era crescer 20%, né? Então a gente ia passar de um faturamento de 12 bi para, né, algo como 14,5. Recebeu um número recorde de aeronaves, né? A nossa preocupação ali no começo de 2020 como é que a gente vai entregar todo esse crescimento num ano só? Como é que a gente vai financiar todo esse crescimento? A gente vinha de um momento muito bom, 2019 foi o melhor ano da nossa história, a gente teve margem recorde, a gente era uma das companhias aéreas mais rentáveis do mundo. Janeiro de 2020 foi melhor ainda, então a gente estava pisando fundo no acelerador, e aí na pandemia precisou, né, dar um cavalo de pau. A gente foi de 900 voos por dia para 70. A gente teve dia de venda negativa, né? Tinha dia que o número de passagens canceladas era maior que o número de passagens vendidas. A gente nunca tinha passado por isso. E a gente não tinha nem onde estacionar toda a frota de aviões. Os aviões, uma grande parte da frota está no ar a qualquer momento, né? A gente nunca tem a quase totalidade da frota parada. Então, só estacionar todos os aviões foi um desafio. O que a gente achava que era proteção também se tornou um desafio. A gente tinha uma posição forte de hedge de petróleo. O petróleo é o nosso maior custo. E a gente foi prudente, montou ali quase um ano de consumo redeado, só que foi uma tempestade perfeita. O petróleo desabou, chegou a ficar com preço negativo, algo que a própria Bolsa teve que analisar ali por um tempo se era possível ou não, né? E normalmente isso não seria problema, a gente perderia no hedge, mas ganharia comprando combustível barato para a operação, só que a gente não estava operando. Então a gente sobrou só com a ponta perdedora desse hedge, da ordem de centenas de milhões de reais, numa hora que a receita também tinha sumido, né? E a própria viabilidade do setor naquela época estava sendo questionada. A gente hoje já tem uma outra visão mais consolidada, mas naquela época tinha gente até dizendo que as pessoas não iam mais viajar, que todas as reuniões seriam por videoconferência dali em diante. Logo, a gente viu que não era assim, né? O ser humano é animal social, quer contato, quer olho no olho. Então a gente viu que a demanda ia voltar, a questão era com que velocidade e o que a gente deveria fazer até ela voltar. Óbvio que a primeira preocupação era o caixa. A gente entrou na pandemia com caixa alto para o setor, mas com a receita sumindo, a gente viu que se a gente continuasse pagando todo mundo no ritmo normal, em 3 meses, um pouco mais de 3 meses, o caixa chegaria a zero. Tinha muita empresa aérea pedindo Chapter 11, falando que todo mundo no setor ia ter que pedir Chapter 11, que foi algo que aconteceu mais ou menos no 11 de setembro, né? Então, eu precisei me educar rapidamente, né, sobre o Chapter 11 e ver se a gente precisava pedir isso. Quer dizer, a gente foi do melhor ano da nossa vida para considerar Chapter 11 em menos de 90 dias, né? E por algo fora do nosso controle, né? E ao longo do tempo deu para ver que, felizmente, Chapter 11 não era o caminho para nós. A gente conseguia fazer uma solução comercial, porque a gente tem um número pequeno de parceiros, né? Então dava para sentar e conversar, em vez de passar pelo trauma do Chapter 11. E aí, com esse approach, a gente conseguiu o apoio aí dos nossos parceiros, bancos, fornecedores, lessores, e principalmente os nossos funcionários, né, que a gente chama de tripulantes. Eles abriram mão da participação de lucro do ano anterior, 80% deles abriram mão de pelo menos um mês de salário. E aí, com isso, todo esse apoio, a gente teve um alívio aí da ordem de
6 bi de reais de capital de giro, que é metade do nosso faturamento, conseguiu estancar a queima de caixa e focar na operação e na retomada. E aí, no meio de tudo isso, veio uma surpresa super bacana, que a gente recebeu o prêmio de melhor companhia aérea do mundo do TripAdvisor. Esse é um prêmio que o setor inteiro almeja, a gente sempre almejou, e aí receber isso no meio da pandemia, quando a sobrevivência estava em jogo, acho que foi uma injeção de ânimo, de esperança aí para todo mundo, a gente comemorou muito, né? E continuou tocando, aí a gente ia vendo a demanda voltando, viu que o mercado ia sobreviver, que a gente ia até sair mais forte da crise. Aí, na época, deu para a gente descartar as conversas que a gente estava tendo com o BNDES e fazer uma emissão ao mercado, uma debênture conversível de 1.700 bi, que foi uma operação super bacana, uma estrutura complicada, inovadora, que a gente executou em tempo recorde, levou aí o Golden Tombstone de dívida esse ano, a gente ficou super honrado e comemorou muito, né? Aí, em abril de 21, veio a segunda onda, mas a gente estava preparado, a gente sabia que esse risco existia, então, com o aprendizado da primeira onda, a gente já tinha pré-negociado com todos os nossos parceiros aí acordos que iam entrar em vigor se viesse uma segunda onda, então foi bem menos traumático, né, essa segunda negociação. Aí, em maio, retomamos o crescimento de novo, com isso a gente conseguiu acessar o mercado de capitais uma segunda vez, em junho, fazendo uma emissão de um bond sem colateral, de 5 anos. Né? Na época, o pitch dos bancos falou, ó, a pandemia ainda está forte, vocês vão pagar algo como 8,5% ou 9%, mas o roadshow foi super bem sucedido, a gente teve uma demanda aí de 7 vezes o valor da operação, né? O livro estava 7 vezes oversubscribed, a gente conseguiu emitir a 7,3/8, né? Bem abaixo aí dos 8,5%, 9%. Eu já vou adiantar que eu vou indicar aí para o Golden Tombstone do ano que vem, eu sei que é difícil ser bicampeão, a concorrência é alta, mas a gente gostou bastante, né, dessa operação. Ontem a gente divulgou os resultados do terceiro TRI, foram marcantes aí de vários jeitos, a gente já recuperou a capacidade e a receita unitária acima dos níveis pré-pandemia, a gente é uma das poucas companhias aéreas do mundo a ter atingido isso já, sem ter recebido um centavo de apoio do governo, né, como as empresas americanas e europeias. A gente está vendo venda diária e tarifa em nível recorde, receita recorde também nas nossas unidades de negócio, o caixa está alto, né? A gente às vezes até se surpreende onde a gente está e onde a gente estava menos de um ano atrás. Os desafios continuam, a gente, né, combustível é nosso maior custo, é 1/3 do nosso orçamento, e onde está o dólar, onde está o petróleo, o preço que vocês veem para gasolina no posto de gasolina é um problema que afeta a gente também, a gente está pagando o preço mais alto de combustível da nossa história. Tem também toda a incerteza do ano que vem, né, com juros, recessão talvez, economia acelerando, eleição, né, mas não falta oportunidade, e uma das mais interessantes para nós é a possibilidade de consolidação, que a gente defende há algum tempo, né, a gente é muito convicto com relação a isso, pode não parecer, mas a consolidação vai ser boa, óbvio, para a Azul, vai ser boa para a economia, vai ser boa para o consumidor também, e um dia eu posso explicar por quê, com calma, e aos poucos eu espero que todo mundo veja isso. É pena que eu não posso falar em detalhes sobre o que a gente planeja fazer, mas a gente está no meio aí desse processo, né? Mas tem uma boa chance de algo acontecer, não é certeza, mas tem uma chance, aí quem sabe no ano que vem eu também posso indicar uma operação de M&A aí para o Golden Tombstone, ou talvez no ano seguinte, não sei, essas operações às vezes são operações de múltiplos anos, né? E é isso, quer dizer, muita emoção, né? A gente tem muito orgulho do que a gente criou aqui na Azul, né? A nossa cultura, a nossa marca, o nosso modelo de negócio. Eu adoro falar da Azul, então é um prazer estar aqui. E eu costumo brincar que a gente só tem 2 pontos fracos, né? A gente é uma companhia aérea no Brasil. Tirando esses 2 detalhes aí, a nossa vida é fácil. Então, eu agradeço bastante a indicação, o espaço, e estou à disposição. Muito obrigada, Alex. Bom, mais uma vez, parabéns aí pela sua trajetória e pela indicação, pelo reconhecimento aqui pelos pares dos associados do IBEF. Bom, para começar, obrigada por respeitar o tempo também, você ficou aí nos seus 15 minutos, obrigada. Temos agora mais 10 minutos aqui para as perguntas, e já tem uma primeira pergunta aqui da Beatriz, ela parabeniza pela sua trajetória, e ela pergunta qual que seria o seu conselho para quem está iniciando uma empresa, uma startup, nesse momento especialmente incerto?
O David, nosso fundador, fala bastante sobre isso. Ele fundou a JetBlue logo perto do 11 de setembro, que impactou muito, né, o setor como um todo. E ele está fundando agora a 5ª companhia aérea dele, que é a Breeze, nos Estados Unidos, também num momento super delicado. Ele adora isso. Ele acha muito bom porque é um momento onde normalmente a concorrência está distraída, está vulnerável, né, tá focada para dentro, né, está voltada para dentro, com os seus problemas internos e não tem muito tempo para olhar um novo entrante, né? Então ele acha que é uma janela boa para começar um novo negócio. Eu acho que faz todo sentido isso. Não é fácil, né? Eu acho que é muito risco, mas muito retorno. Mas acho que o momento é bom, né? E acho que tanto na carreira executiva como na carreira de startup, na carreira de startup mais ainda, mas uma coisa é um pouco de clichê, né? Mas visão de dono acho que é a coisa mais importante, né? A gente fala em departamentos, né? A gente é financeiro, mas todo mundo sabe aqui como CFO, a gente não é financeiro, a gente é um líder da empresa que tem que ajudar a empresa a atingir as suas missões, a buscar seus objetivos, e acontece que a gente tem um skill e uma linguagem financeira, é assim que a gente agrega valor, mas no fundo a gente não é financeiro, a gente é um dos donos aí da empresa, um dos trustees da empresa, para quem foi confiado o objetivo as chaves, né, do futuro da empresa. Então, acho que esse negócio de visão de dono, apesar do clichê, é um negócio super importante, independente de você estar numa via mais corporativa ou numa via mais de startup. Obrigada, Alex. Obrigada, Beatriz, pela tua pergunta. Tem mais uma pergunta aqui do Alberto associado aí de longa data aqui do Instituto também. Alex, qual foi o maior desafio da sua carreira e como você superou? Eu até brinco que quando as pessoas hoje em dia perguntam, né, tudo bem, eu falo, se for comparado com abril de 2020, eu nunca vou poder falar que não está tudo bem, né, porque acho que qualquer dia vai ser mais tranquilo, eu espero, bater a madeira aqui, para que seja mais tranquilo do que o abril de 2020, porque ali foi um susto, né, só o choque mental ali de você ter que falar, eu estou crescendo, estou lucrando, né, preciso entregar, precisamos correr atrás para, né, entregar o guidance. O que o mercado vai dizer se a gente não conseguir entregar uma margem EBITDA de 35% num ano que a gente vai crescer 20%, para ter que sentar com um advogado e falar, advogado, me explica aí como é que é os prós e contras de um Chapter 11 ou de uma recuperação judicial que eu preciso saber, né? Acho que só até a cabeça, né, entrar nesse ritmo, né, são várias noites mal dormidas, né, são vários momentos de questionar decisões de carreira no passado, mas depois isso passa, né, acho que todo mundo aqui já passou por várias crises, e isso é uma das vantagens de ficar velho, né, você vai criando uma casca e cada crise, né, para a mesma controlando para a intensidade, cada crise fica mais fácil, né? Então, eu acho que isso daí vem com o tempo e tudo é aprendizado, né? Acho que hoje eu sou um executivo mais bem preparado por ter passado por isso do que eu era, né, antes da pandemia. Torço para nunca mais passar por isso, mas com certeza isso agregou ao meu, né, repertório aí de trabalho. Obrigada, Alex. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, você comentou um pouquinho sobre essa questão de visão do dono, e hoje se fala muito, né, no perfil do profissional de finanças do futuro. Como é que você vê esse perfil e como é que você incentiva isso dentro da companhia? A gente está tentando aqui, são objetivos conflitantes, né? Porque a gente é uma empresa grande, aí acho que em termos de faturamento, a gente está no top 100 do Brasil, a gente é listado em Nova York, listado no Brasil, então você precisa ter processos, você precisa ter alçadas, responsabilidades, né? Descrições de função muito bem feitas. Mas a gente tenta culturalmente, mentalmente, trabalhar como se a gente não tivesse departamento, né? Quer dizer, o que a gente mais odeia é quando alguém fala, isso aqui é bom por exemplo, a gente, né, vende passagens tanto
pela Azul Linhas Aéreas como pelo Tudo Azul, né? E se alguém fala assim, isso aqui é bom para o Tudo Azul, mas é ruim para linhas aéreas. Não, pera, tem alguma coisa errada, não interessa, né? Isso é bom para o grupo ou não, né? Como é que a gente faz para criar? E aí, isso é um dos maiores problemas, eu acho que não é nem de mentalidade, nem de vontade, eu acho que às vezes é alinhamento de incentivo, né? Então, esse é uma primeira preocupação que a gente tem que ter, porque, por exemplo, a gente chegava para o gerente de aeroporto, finanças ficava reclamando. Gerente de aeroporto sempre quer headcount, quer headcount, quer headcount. Né? Aí a gente ia ver os incentivos do gerente de aeroporto, se a gente chegava no aeroporto, né, o CEO, eu, qualquer executivo chegava no aeroporto e via fila, a gente gritava com o gerente de aeroporto. Porra, por que está com fila? Não pode ter fila e tal. O gerente de aeroporto estourava o orçamento, só eu gritava com ele, mas mais ninguém, ele ganhava bônus, ele era promovido. Quer dizer, o que um gerente racional, bem intencionado, vai fazer? Gritam comigo quando tem fila no aeroporto e não gritam tanto quando eu estouro o orçamento, eu vou botar mais gente do que eu preciso, né? Porque os meus incentivos estão me apontando para esse lado. Então, acho que não é má fé, não é preguiça, não é falta de visão, é simplesmente respondendo a incentivos. Pessoas respondem a incentivos e, às vezes, é falta de visibilidade. Às vezes, a pessoa nem sabe que está estourando o orçamento. Se você não faz... Né, se o acompanhamento da fila acontece todo dia e o acompanhamento do orçamento é uma vez por ano, de novo, né, o gerente de aeroporto vai racionalmente priorizar o atendimento ao invés do desempenho financeiro, mas eu acho que ele tem que priorizar os dois. Né? E se você é dono, você prioriza os dois. Então, se você dá a visibilidade e você estrutura os incentivos da maneira correta, acho que naturalmente as pessoas vão responder e fazer a coisa mais certa. Perfeito, Alex. Bom, não temos mais nenhuma pergunta, não sei se temos aqui mais algum encaminhamento. Alex, quer fazer palavras finais aqui para a gente poder encerrar? Ainda temos alguns minutinhos aqui, na verdade, 2 minutinhos. Não, tranquilo, já foi super bacana, eu agradeço as perguntas, agradeço a oportunidade e estou ansioso aí para ouvir a apresentação dos meus colegas. Então, tudo de bom, um abraço para todos. Obrigada, Alex. Mais uma vez aí, parabéns pela indicação, pelo nosso reconhecimento aqui dos associados do Instituto. Então, para a gente poder continuar, eu vou pedir então para o Otávio, CFO da Rede D'Or São Luís. Olá, Otávio, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Meus cumprimentos aos executivos e membros do IBF São Paulo, meus cumprimentos às empresas aqui suportando tal evento, meus cumprimentos ao Alexandre e Thiago, meus agradecimentos registrados em nome da empresa que eu represento, assim como também da equipe financeira da companhia. Eu tenho 52 anos, sou economista e, ao longo da minha carreira profissional, eu tive a sorte de passar por empresas absurdamente competentes naquilo que se propõe a fazer. Da mesma maneira, eu tive a sorte de interagir, conviver com executivos profissionais, no final das contas, amigos, que tiveram um papel muito, muito importante na minha formação profissional e pessoal. Eu comecei trabalhando lá na antiga Aracruz Celulose, lá nos anos 90, hoje Suzano, empresa à época referência em finanças corporativas no país, a empresa que primeiro emitiu títulos de dívida no mercado internacional, pós-regularização das relações do Brasil com a comunidade financeira internacional, por óbvio, pós-moratória, incluindo os primeiros bonds, securitizações de recebíveis, até mesmo a primeira emissão primária de ações na Bolsa de Nova York por uma empresa brasileira, empresa onde diversos produtos financeiros hoje utilizados por quase todos foram desenvolvidos, a exemplo dos pré-pagamentos de exportação, fundos exclusivos e coisas semelhantes. Eu também passei pela Companhia Siderúrgica Nacional, eu fui CFO da Companhia Siderúrgica Nacional de 2001 até 2009. A empresa também era um grande emissor frequente de títulos e valores imobiliários no Brasil e no exterior, incluindo os primeiros, ou alguns dos primeiros bônus perpétuos emitidos por empresas brasileiras, os primeiros programas de commercial paper no mercado americano, sem número de bonds, debêntures, empréstimos bilaterais, empréstimos com agências multilaterais de crédito, mundo afora, que permitiram a transformação do que era, então,
a empresa com menor custo de produção em siderurgia, Aços Planos, num grande complexo de mineração, produção de cimento, produção de aços longos, uma empresa também de infraestrutura com ativos relevantes de geração de energia, portos e participação em ferrovias. Lá na CSN também liderei algumas operações de leverage buyout, pós-descruzamento de ações com o Vale do Rio Doce, que permitiram a concentração de 100% do capital de Vicunha Siderurgia nas mãos do atual grupo controlador, diretamente ou indiretamente o controle da própria Siderúrgica Nacional. Também liderei um sem número de operações de M&A no Brasil e no exterior, algumas delas na casa de bilhões e bilhões de dólares. A última que eu entreguei para a companhia no final de 2008, imagina, mundo de pernas para o ar, foi a venda de uma participação de 40% num portfólio de minério de ferro e contratos comerciais de ferrovia e porto, por um consórcio de 6 empresas japonesas e uma coreana por 3 bilhões de dólares, atribuindo um valor para essa investida da Siderúrgica Nacional de mais de 7 bilhões de dólares. Me lembro também de uma tentativa frustrada de aquisição do Parque Siderúrgico da Inglaterra e da Holanda ao mesmo tempo, uma transação de 13 bilhões de dólares que acabou no processo competitivo estabelecido pelo Takeover Panel na Inglaterra. No meio do processo competitivo, eu levantei a mão, impus disciplina financeira à empresa e voltamos para casa com, salvo engano meu, $500 milhão de break-up fee negociado previamente com o Conselho de Administração do Target, para que a empresa se sentisse confortável a entrar em tal processo competitivo. Eu também tenho passagem pela atual Prumo Logística como diretor-presidente. Eu liderei a construção e desenvolvimento de 2 enormes terminais portuários no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho passagem pelo BTG Pactual, fui membro do partnership do BTG Pactual e me juntei à Redditor há 6 anos atrás. Redditor foi fundada nos anos 70 pelo Dr. Jorge Moll, então sua esposa. A empresa é liderada e controlada hoje pelo Dr. Jorge Moll e seus familiares. A empresa nasceu e permanece até hoje obcecada por inovação, tecnologia, pesquisa científica e, principalmente, o melhor desfecho clínico para os pacientes. Né? Evidência suficiente do que eu estou falando consta no fato de que 1/3 das melhores UTIs do país estão dentro dos nossos hospitais, de 20% a 25% dos equipamentos para cirurgia robótica no país estão dentro dos nossos hospitais. Os NPS e os Google Reviews dos nossos hospitais, nossas unidades, são sempre superiores àqueles atribuídos às unidades dos nossos concorrentes, diretamente competindo com as nossas próprias unidades. Alguns NPS de alguns dos nossos hospitais chegam a ser superiores a uma determinada montadora de carro esportivo alemã. Essa empresa ela goza de uma reputação absurdamente elevada junto à comunidade médica, junto aos pacientes, junto às fontes pagadoras, seguradoras e empresas de cogestão. No mundo financeiro, nós somos eleitos a empresa do ano pela premiação do jornal Valor, do nosso setor de saúde, todo ano desde 2015. Em 2019, fomos eleitos, fomos premiados como a empresa do ano, e em 2020 nós fomos a primeira empresa brasileira a ser eleita a empresa da década. Bom, a empresa, até a pandemia, ela tinha um top-line CAGR de 22% na janela temporal de 5 anos anteriores à pandemia. Da mesma maneira, um EBITDA CAGR de 31% na mesma janela temporal. Se listados fôssemos nos Estados Unidos e fôssemos um componente do índice S&P 500, nós estaríamos dentro de um grupo seleto de talvez 20, no máximo 25 empresas que têm a mesma escala, a mesma rentabilidade, o mesmo perfil de crescimento. Nós não nos percebemos como uma empresa puramente hospitalar, nós somos, de fato, o maior ecossistema de saúde privada do país, nós temos uma liderança inquestionável no setor hospitalar, nós temos hoje 63 hospitais, 4 aquisições recentemente anunciadas, pendentes de aprovação no CAD. Nós somos 2, 3 vezes maior do que o nosso segundo maior concorrente direto, nós somos provavelmente maiores que o segundo e terceiro maiores players em conjunto. Mas também temos liderança inquestionável na área de oncologia. No que diz respeito a diagnósticos, nós seríamos o terceiro player
do país. Nós temos investimentos relevantes na distribuição de produtos, corretagem. Geramos talvez 14 bilhões de reais de prêmios para seguradoras, fontes pagadoras, todo e qualquer ano através de tais investimentos. Nós não somos mais percebidos como apenas uma fonte de despesa médica hospitalar, nós geramos bilhões de reais de bons negócios para os nossos parceiros de fato, seguradoras, empresas de autogestão e coisas afim. Nós suportamos financeiramente, nós, Redditor e Família MOL, nós suportamos financeiramente uma entidade sem fins lucrativos, estou fazendo referência ao IDOR, Instituto de Pesquisa Científica Avançada, instalações no Rio, em São Paulo e em Salvador, que ganhou muita notoriedade alguns anos atrás, quando estabeleceu pela primeira vez o vínculo entre Zika vírus e os nenéns das mamães grávidas. Não por outro motivo, o IDOR participa de todos ou substancialmente todas as iniciativas, os clinical trials para desenvolvimento da vacina contra a Covid, tem mais de 20 PhDs, mais de 160 médicos residentes, mais de 500 publicações nos veículos de informação mais renomados no setor de saúde mundo afora, e nos ajuda em diversas áreas, não só no desenvolvimento do valor intangível de nossa empresa, mas, por exemplo, no desenvolvimento de protocolos hospitalares mais seguros, sempre com foco no melhor desfecho clínico possível para os pacientes. Nós temos em nossas mãos o maior banco de dados de saúde do país, isso invariavelmente vai permitir a essa empresa, nos próximos 5, 7, 10 anos, dar saltos ainda maiores de competitividade frente aos nossos concorrentes aqui no Brasil. Nós temos participação relevante no maior banco de sangue do país. Nós temos planos de investir em educação, distribuição de medicamentos, avançar rapidamente em transplantes de alta complexidade e primarização de um sem número de outras especialidades, exemplo de nefrologia. A Redditor tem uma história completa e muito bonita em mercado de capitais, que começou lá nos anos 70 com o empreendedorismo do Dr. Jorge Moll e família. Em algum momento, envolveu a captação de recursos primários, de capital primário, para promover o crescimento do negócio, a consolidação do setor. Primeiro ali em 2012, com o BTG, através da emissão de debêntures conversíveis, um pouco mais à frente, em 2015, operações primárias e secundárias com a Carlyle e GIC. 2018, o seu primeiro bond inaugural. 2018, a empresa conseguiu o deferimento para o pedido de registro para a emissão de um certificado de recebíveis imobiliários junto à CVM. Foi a primeira vez que alguém conseguiu fazer isso no país. Eu digo, uma empresa que não fosse cavalo puro sangue e construção civil. 2019, a empresa promoveu sua conversão em categoria B perante a CVM. Em 2020, fez o seu IPO. Tá? Bom, para uma empresa como a nossa empresa, no nosso setor, fica muito difícil falar do desempenho operacional e financeiro de 2021 sem falar de 2020. Em janeiro de 2020, a dinâmica toda operacional apontava para mais um ano de resultados históricos, talvez o 11º, 12º ano em sequência de resultados históricos da empresa. Nós nos sentíamos confortáveis o suficiente, logo na abertura do ano, mesmo antes do Tesouro, ou da Petrobras, ou da Vale do Rio Doce da Vida, sair a mercado para emitir dívida de longo prazo, nós emitimos 1 bilhão e 200 milhões de dólares de dívida, prazo de 10 anos. Naquele momento, na história do Brasil, somente 2 ou 3 empresas o tinham feito a uma taxa de juros, para o prazo, uma taxa de juros igual ou inferior. Mas, na segunda metade do mês de março, a pandemia se manifestou intensamente aqui no Brasil e os fluxos de pacientes para os nossos ambulatórios, emergência, o próprio movimento cirúrgico colapsou. No segundo trimestre, a empresa reportou EBITDA negativo pela primeira vez, 138 milhões de reais, o faturamento caiu 19%. E, diante de tais desafios operacionais e financeiros, a prioridade da empresa foi salvar a vida. Com a ajuda de outras empresas admiráveis, nós lideramos investimentos, doações de materiais hospitalares, medicamentos, equipamentos que resultaram na abertura de mais de 1.300 leitos Brasil afora, para atender a população mais carente do país, que não tem o benefício de um produto de seguro-saúde privado. Capital 100% privado, 400 milhões de reais, dos quais 300 da Redditor. Nós inauguramos, por exemplo, um hospital de campanha aqui no Rio de Janeiro, quem anda por aqui conhece, no batalhão da Polícia Militar no Leblon,
em 19 dias. Fizemos o mesmo na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, o segundo hospital de campanha, também 200 leitos, 100 dos quais UTI, demorou 23 dias. Nossos funcionários foram para a linha de frente para, enfim, atender da melhor maneira a população carente do país. Por óbvio, nós levantamos recursos, mais de R$1,5 bilhão junto aos nossos banqueiros, recuperamos outras centenas de milhões de reais de capital de giro junto aos fornecedores e fontes pagadoras para proteger a liquidez da empresa, a estrutura de capital do nosso negócio. Mas ainda antes da virada do segundo trimestre, a empresa tinha um desafio, tinha que eliminar um último covenant financeiro existente no certificado de recebível imobiliário. Eram 3 mil CPFs, um quórum de 2/3 para aprovação. Tenho certeza que vocês imaginam a boa vontade da turma para, em isolamento social, receber a visita de um private banker qualquer pedindo autorização para a retirada de um covenant financeiro de alavancagem quando faltava capital no mundo. Deu tudo certo. Ao longo desse período crítico inicial da pandemia, todas as atividades relacionadas ao potencial IPO de Redditor continuaram, e quando os acionistas decidiram finalmente apertar o botão, todos os trabalhos e atividades já estavam concluídas. Todas as discussões envolvendo estatuto, governança, onde vai listar, que ativos vão ser listados, composição do sindicato dos bancos, quem vai ser líder, quem vai ser agente de estabilização, estratégia de ancoragem, estratégia para exercício de hot issue e do show, como comunicar o plano de negócios da empresa, o próprio plano de investimentos da empresa. Enfim, todas essas discussões e atividades estavam concluídas após um minucioso planejamento. Os documentos da oferta estavam prontos para que o primeiro filing para o IPO entrasse na CVM 3, 4 dias úteis após a virada do terceiro trimestre, com as DFs do terceiro trimestre auditadas. Durante o terceiro trimestre de 2020, eu tinha a minha auditoria externa executando procedimentos de auditoria, tudo de propósito para a empresa poder usar a pista inteira. Estou fazendo referência aqui, por óbvio, a validade da carta conforto do auditor externo e permitir à empresa precificar um IPO até 15 de fevereiro, no momento que nós tínhamos, obviamente, as nossas questões políticas, econômicas e sociais aqui no Brasil, mas até mesmo nos Estados Unidos existiam questões envolvendo a eleição presidencial. O IPO da Redditor foi o terceiro maior da história do mercado de capitais do Brasil. Salvo engano meu, foi o segundo maior na história do mercado de capitais globais para uma empresa do gênero. Envolveu ordens totais de mais de 75 bilhões de reais. Alguns bancos falam que esse foi o maior livro de ordens para uma operação do gênero aqui do Brasil. A empresa estreou em bolsa de valores valendo mais de 112 bilhões de reais entre os 10 maiores empresas na B3. Envolveu uma tranche primária de 8,4 bilhões de reais, capital primário, musculatura financeira suficiente para a empresa ir à frente com um processo de consolidação, executando projetos de greenfields, brownfields, muito M&A, que vai invariavelmente resultar em uma empresa pelo menos 2 vezes maior ao final de 2025 do que atualmente. Isso sem dano nenhum para a estrutura de capital da companhia. A transação também envolveu uma tranche secundária de 3 bilhões para os acionistas vendedores. Bom, 2021 começou e, mais uma vez, a dinâmica favorável em termos operacionais para o estabelecimento de mais um ano de resultados históricos para a companhia. E, por coincidência ou não, também no final do primeiro trimestre, um novo pico, Covid. Se lá em março, abril, maio de 2020, nós tínhamos 2.100 pacientes Covid, entre suspeitos e confirmados, internados, mais uma vez, simultaneamente dentro dos nossos hospitais. Agora, no final de março de 21, eram mais de 3 mil. Bom, diferente do que ocorreu no ano anterior, e na medida que se entendeu melhor os mecanismos de manifestação e transmissão do vírus, na medida que novos protocolos hospitalares foram impostos, redundâncias estabelecidas, fluxos operacionais foram separados, na medida que os médicos e os pacientes entenderam melhor os riscos inseridos na decisão de, eventualmente, continuar postergando tratamentos, enfim, pacientes que sofrem de outras patologias,
nós tivemos um cenário muito diferente e nós tivemos a coexistência de um número gigantesco de pacientes COVID e um número gigantesco de pacientes retornando os seus tratamentos médico-hospitalares. Bom, desde o término do segundo trimestre, e na medida que a vacinação avançou, o número de pacientes COVID, mais uma vez suspeitos e confirmados nos nossos hospitais, caíram a 10% dos tais 3.100 pacientes COVID no final do primeiro trimestre. Apesar de todos esses desafios operacionais nos primeiros 9 meses desse ano e das recentes mudanças no ambiente de negócios, a empresa nunca perdeu o foco no melhor desfecho clínico possível para os pacientes. Nesse período, a empresa também cresceu mais rápido na mesma base de ativos, na medida que o top line aponta para cima, o capital de giro acompanha, e R$1,5 bilhão de capital de giro adicional foi investido no negócio. A empresa também executou um número maior de M&As do que antecipava. Essa empresa tem um track record brilhante em M&A, mais de 150 negócios foram adquiridos ao longo de sua história, incluindo mais do que 50 hospitais. Desde o primeiro filing do IPO, foram 16 hospitais adquiridos, mais de 2.000 leitos adquiridos, adicionais R$4 bilhões investidos desde o início de 2021. E nós avançamos também com o desenvolvimento de projetos de crescimento orgânico, são 43 projetos, diferentes estágios de desenvolvimento, e isso consumiu, nos 9 primeiros meses desse ano, adicionais R$1,5 bilhão. É um recorde de valores de investimentos realizados pela Redditor nesse período. Bom, todos esses fatores têm implicações e trade-offs óbvios sobre liquidez e estrutura de capital da companhia. Por esse motivo, essa empresa, desde o início do ano, já levantou no mercado de capitais dívida aproximadamente R$6 bilhões através de novas emissões de certificados de recebíveis imobiliários e debêntures CVM 476, com prazo não inferior a 10 anos. E a empresa também fez o seu primeiro follow-on 6 meses após o IPO, transação que envolveu adicionais R$5 bilhões. A Redditor reportou nos últimos dias os seus resultados para o terceiro trimestre, para os 9 meses. Mais uma vez, os resultados estão recheados de recordes históricos. Nós reportamos para os primeiros 9 meses uma receita bruta de R$17,1 bilhão, um crescimento de 54%, um EBITDA ajustado de R$4,4 bilhões, um crescimento de 117% frente ao mesmo período do exercício anterior. Essa empresa ela toma muito cuidado com o custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio. A empresa reportou no final de setembro uma dívida bruta de R$24,2 bilhões. A empresa carrega muito caixa, tem mais de R$13 bilhões em caixa, que resulta numa dívida líquida de R$11 bilhões. Um custo médio para a dívida bruta de CDI mais 1%, por um prazo mais longo do que 6 anos. 6 anos atrás, quando eu entrei aqui na empresa, 70% dos recebíveis estavam gravados em benefício dos credores, 20% do capital da empresa também estava gravado, ações da empresa estavam gravadas para o benefício dos credores. A empresa tinha conjuntos diferentes de covenants financeiros em diversos contratos que não necessariamente conversavam entre si. Essa empresa hoje tem todos ou substancialmente todos os seus ativos totais livres de qualquer gravame. Essa empresa não tem nenhum covenant financeiro, o que nos dá muita flexibilidade para ir à frente com os nossos investimentos. Estou quase terminando aqui. Eu não poderia deixar de registrar os meus agradecimentos ao Dr. Jorge Moll, ao Paulo Moll. 6 anos atrás me convidaram a me juntar à empresa, me deram muita liberdade para trabalhar, me deram liderança para executar esses projetos todos, obviamente com a minha equipe e outros executivos da empresa. Ninguém faz nada sozinho. E, mais uma vez, expressar os nossos agradecimentos a mais de 50 mil colaboradores que, desde o início da pandemia, se dedicaram 24/7, mais uma vez, para tomar o bom cuidado da saúde das pessoas. Encerro por aqui minha apresentação. Estou à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Parabéns aí pela sua trajetória. E
aqui nós temos ainda mais alguns minutinhos para pergunta. Eu recebi aqui uma pergunta diretamente, também falando um pouco sobre, se você fosse colocar aqui o seu maior desafio, né, na sua carreira, o que você destacaria, né? Qual que foi o maior desafio que você pontuaria aqui para nós? Olha, certamente o maior desafio de todos nós foi o primeiro pico da pandemia, né? E eu não estou falando aqui em termos financeiros para a companhia, né? Eu estou falando aqui em termos operacionais. Nós tivemos que replanejar toda a cadeia de fornecedores para essa companhia. Nós tivemos que fazer gestão de recursos humanos. Essa empresa é um dos maiores empregadores, mão de obra do país, fazia gestão de pessoas nesse ambiente de pandemia, né? Enfim, e dar segurança para dezenas de milhares de enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos, dar segurança para a saúde deles e para a vida, para a saúde das suas famílias, para que eles pudessem se aproximar dos pacientes e, mais uma vez, tomar bom cuidado da saúde das pessoas, né? As mudanças, né, o exercício das ferramentas financeiras para trazer de volta a capital de giro para o negócio, via adesão ao programa de parcelamento de impostos do governo federal, trocando um pouco de cotovelada com os fornecedores, as fontes pagadoras, exigindo reciprocidade bancária dos nossos banqueiros. Isso é parte do jogo. Sempre que tem uma crise, enfim, financeira, todos nós fazemos isso, né, em alguma medida. Mas o maior desafio, sem sombra de dúvida, para mim, para essa companhia, foi o primeiro pico da pandemia. Obrigada, Otávio. Estamos aqui nos minutinhos finais. Queria, então, pedir para você colocar as últimas palavras. Olha, mais uma vez, meus agradecimentos a todos vocês pela indicação. Falo em meu nome, falo em nome da empresa que eu represento, falo em nome da minha equipe financeira. Mais uma vez, ninguém faz absolutamente nada sozinho. Ficamos muito honrados com tal indicação. Meus parabéns a todos, meus parabéns aos demais indicados. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Otávio. Bom, vamos agora para o Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? Vamos lá? Olá, pessoal, boa tarde. Queria primeiramente agradecer ao IBEF mais uma vez, ao conselho, aos diretores pela indicação. Acho que mais um reconhecimento para o Mercado Livre como um todo, como empresa, por tudo que tem construído ao longo dos últimos anos. E agradecer aos patrocinadores aqui, Deloitte, Thomson, suporte do grupo, Fleury, e aos indicados aqui também, o Alex, o Otávio, acho que pelas histórias que eles compartilharam aqui conosco, pelo reconhecimento que eles têm, pelas empresas que eles lideram. Então, um prazer, uma honra estar aqui ao lado deles e realmente bastante agradecido. Eu acho que eu começo por talvez há 15 anos atrás, quando eu fiz um plano de carreira, e o titular desse plano de carreira era ser um CFO de uma empresa que tivesse impacto econômico, impacto social de relevância no Brasil. Esse era um pouco o titular desse plano de carreira, e depois tinha uma série de funções que eu precisava passar, movimentos que eu precisava fazer, e tive a sorte de ter um mentor e alguns outros mentors ao longo desse período que me ajudaram a percorrer esse caminho. Meu pai é executivo de multinacional, também um exemplo sempre ao longo dessa trajetória toda, e pude ao longo desse tempo fazer essas passagens. Tive experiências na área financeira em diversos períodos, em diversas áreas da função financeira, tanto nos Estados Unidos quanto no Chile e aqui no Brasil. E hoje eu posso dizer que os últimos 4 anos, praticamente 4 anos que eu tenho estado no Mercado Livre, eu acho que eu vivo essa ambição todos os dias, porque vejo o impacto do Mercado Livre que tem tido na economia, nos nossos usuários, no nosso ecossistema. E isso realmente é algo muito gratificante para mim. Amo ser financeiro, amo o que eu faço. O time, tem um orgulho enorme do time que a gente tem montado no Mercado Livre, tanto em finanças, mas em muitas outras áreas também de negócios. E, portanto, eu acho que nessa frente, o que eu queria quebrar um pouquinho hoje, aqui meu tempo, era falar um pouquinho dos impactos
do Mercado Livre, tanto na economia, no impacto social que tem tido, e depois falar um pouquinho sobre como o trabalho da minha equipe por trás disso tudo tem facilitado, tem tido protagonismo, tem ajudado o Mercado Livre a adquirir os objetivos e a sua missão, né? Então, começando com o Mercado Livre, a missão do Mercado Livre é democratizar o comércio, democratizar os serviços financeiros e o dinheiro. A gente está nessa jornada há 22 anos, uma empresa que começou numa garagem em Buenos Aires, no escritório na Berrini, e tem sido uma jornada que eu considero muito viva. E eu considero que essa missão segue mais viva do que nunca, né? O período da pandemia, como alguns comentaram, foi um período bastante incerto, mas que também trouxe uma mudança estrutural em como os usuários, como consumidores e como a população interage com a tecnologia. Tem uma frase atribuída em parte a Lenin, em parte a um escritor, um político escocês, mas que diz que tem décadas onde nada acontece e tem semanas onde décadas acontecem. E aquelas semanas de março de 2020 foram exatamente semanas desse nível. E o Mercado Livre, dentro desse contexto, pôde acelerar muito e se preparou ao longo dos últimos 22 anos para poder realmente, durante esse período de transformação, conseguir entregar serviços, entregar as condições para que a gente pudesse ter tido uma aceleração dentro do negócio e, com isso, a gente também pudesse reinvestir isso de volta na economia e na população brasileira. Então, o que a gente vê é que, de fato, passado esse período, os hábitos do consumidor, os hábitos dos usuários vieram para ficar. A gente não vê uma volta ao pré-pandemia, o que a gente vê é uma estabilização e um crescimento em cima disso. Então, de fato, o que a gente teve foi uma aceleração aí de 5 anos na digitalização do brasileiro, tanto nos seus hábitos de consumo, mas também em como ele interage com serviços financeiros. A digitalização e bancarização que aconteceu ao longo da pandemia foi enorme. A gente transitou mais de 50 bilhões de reais na nossa carteira digital de Mercado Pago, com base em auxílios emergenciais e bancarizando pessoas e dando acesso aos serviços financeiros a pessoas que até então tinham ficado à margem desse sistema, né? E um estudo da Euromonitor sobre o impacto do Mercado Livre, que tem tido tanto no Brasil quanto na América Latina, a gente subiu esse estudo no nosso site de relações com investidores, acho que podem conferir quando tiverem oportunidade, mas eu acho que dá um pouco de dimensão do que tem acontecido ao longo dos últimos 2 anos. O Mercado Livre tem criado, tem gerado 6 novos empregos por hora nos últimos 2 anos, diretos e indiretos, né? Então, num período de extrema necessidade, de muita incerteza, esse tem sido talvez a maior contribuição do Mercado Livre para dentro da nossa economia. Hoje em dia, 900 mil famílias na América Latina, 500 mil famílias no Brasil vivem com a sua receita majoritária vindo de serviços provistos pelo Mercado Livre ou pelo ecossistema do Mercado Livre. E dentro desse processo, a gente tem trazido e tem ajudado o empreendedorismo brasileiro, ajudado as pequenas e médias empresas a se formalizarem, a terem ferramentas para operar no Brasil. E dentro desse período, essas pequenas e médias empresas em nossa plataforma, elas tiveram, pela primeira vez, 40% delas tiveram acesso a linhas de crédito que antes nunca tinham tido, né, para, em geral, financiar capital de giro. E, como efeito disso, 80% delas, pela primeira vez, puderam vender fora do seu município ou do seu estado, e geralmente tendo acesso a um mercado muito maior e fazendo seus serviços, seus produtos chegarem e transpassar as barreiras. E é isso que o e-commerce e a tecnologia, e é o que a gente acredita no Mercado Livre, tem permitido que isso aconteça. Ainda um pouco sobre esses impactos, hoje em dia a gente faz 15 vendas por segundo no Mercado Livre, no nosso site. A gente processa 40 transações financeiras por segundo na nossa carteira digital em Mercado Pago, e dá isso um pouco de dimensão de como tem tido um impacto positivo na economia o Mercado Livre. Também tem que ressaltar que, com o nosso crescimento, a gente tem muita consciência do impacto
ambiental que a gente pode ter com toda a logística em que o e-commerce depende. A gente anunciou um programa de Regenera América, a gente está investindo 45 milhões de reais em áreas de reflorestamento e proteção ambiental em São Paulo e no Paraná. E também a gente tem um foco muito grande em desenvolver a nossa cultura, os nossos funcionários, nossos colaboradores. A gente tem muito orgulho de estar entre as 8 empresas no ranking do Great Place to Work e a número 1 para mulheres trabalharem. Então, esses são 2 prêmios que a gente tem bastante orgulho. Eu acho que a combinação de tudo isso, acho que culminou por o Mercado Livre ter se tornado a empresa mais valiosa da América Latina ao longo de 2020 e tem ocupado esse espaço aí desde então. Então, esse mostra um pouco da aceleração, né, de todo o e-commerce, de toda a digitalização. Eu acho que um papel, ao longo dos últimos 2 anos, extremamente difícil, de conjuntura econômica e social, e poder participar de uma empresa que acredita muito no Brasil, acredita na América Latina, e, portanto, a gente está completamente investido e buscando crescimento e buscando o desenvolvimento do país através disso, né? Então, indo um pouco para a área financeira, queria citar algumas talvez das nossas contribuições, dos nossos trabalhos. Acho que o maior desafio que a gente tem dentro da área financeira no Mercado Livre é que a gente tem muitas empresas ao mesmo tempo, né? A gente tem muitos negócios diferentes. Portanto, é uma constante a gente sair da zona de conforto e aprender novos skills, montar novos times para fazerem coisas que antes a gente não tinha feito, né? Hoje a gente é um ecossistema com um marketplace, onde a gente intermedia vendas, mas a gente também diria que a maior empresa de logística do Brasil. Se a gente pegar o número de entregas, a gente hoje faz mais de 1 milhão de entregas por dia, com um network aí de centros de distribuição, fulfillment, áreas de cross-docking, service centers, centenas delas espalhadas pelo Brasil. E dentro desse ambiente, a gente também é uma instituição financeira, a gente também é um emissor de cartão, a gente também é uma adquirência. Portanto, desenvolver uma área financeira que possa operar uma empresa de logística, uma empresa de marketplace, uma empresa de varejo, que a gente também tem estoque próprio, a gente também tem marcas próprias, a gente também tem o private label, e também toda uma empresa de instituição de pagamento, instituição financeira, faz com que o dia a dia seja muito desafiante para operar. A gente agora também distribui seguros, corretagem e uma série de outras frentes aí na área de serviços. Portanto, esse é eu diria que a busca pelo equilíbrio entre como é que a gente faz para crescer as taxas que a gente vem crescendo. Quando eu entrei no Mercado Livre, a gente faturava 3 bilhões de reais ao ano, isso faz 3 anos e meio. Esse ano a gente vai fechar com um faturamento e uma receita líquida de 20 bi de reais nesse ano. Então, 7 vezes maior, a gente vem duplicando de tamanho todos os anos. Esse ano não vai ser muito diferente disso. E, portanto, como é que a gente desenvolve uma área financeira que consegue equilibrar todos esses pratinhos, consegue estabelecer controles com entes importantes dentro da regulamentação financeira, com o Banco Central, com todos os órgãos públicos. A gente paga, esse ano, nos últimos 12 meses, a gente vai ter pago 1,8 bilhões de reais em impostos e, portanto, manter o controle, mas sem travar o crescimento e sem criar a complexidade, né? O que acaba acontecendo com o crescimento das organizações é que elas ficam maiores, elas criam complexidade e a complexidade mata o crescimento. E a consciência disso e como é que a gente, como área financeira, consegue manter a inovação e manter o balanço para permitir que a companhia continue inovando e, junto com ela, a gente também inovar. Portanto, esse é o maior desafio que eu vejo. Esse ano a gente está investindo no Brasil 10 bilhões de reais entre CAPEX, entre investimentos em marketing, criação de polos de desenvolvedores aqui no Brasil de tecnologia, inclusive uma parceria com a Digital House para conseguir acelerar a educação e a formação desses profissionais e também permitindo democratizar o comércio através de frete,
fornecer frete grátis a 70% da nossa base de usuários e com que faz com que os serviços e os produtos cheguem assim muito mais fáceis e mais rápidos e também mais baratos. Portanto, ter essa alocação de capital de 10 bi de reais dentro de um plano financeiro de alto crescimento, onde mês a mês, semana a semana, precisa estar muito próximo e manter os controles da organização realmente são os grandes desafios. Na área financeira, especificamente, a gente obteve a nossa instituição financeira esse ano, a gente obteve um rating de AAA pela Fitch, isso permitiu com que a gente pudesse acelerar as nossas captações, a gente captou em 8 meses, hoje, 3 bilhões de reais de CDBs emitidos ao mercado, e isso faz com que a gente possa, então, fornecer crédito para a nossa base de usuários, reduzir necessidade de antecipação de recebíveis, e com isso também desenvolver os controles de Basileia, regulamentação de Banco Central e tudo isso. Então, a gente tem atingido uma escala muito grande nessa frente. Por outro lado, a gente também obteve a nossa licença de emissor de cartão, a gente emitiu mais de 1 milhão de cartões de crédito, com mais de 1 bilhão de TPV transacionado em poucos meses, em 3, 4 meses, e isso também requer a parte de compliance regulatória e controles por trás, e a mesma coisa com a nossa adquirência, que a gente também obteve a licença de adquirência no passado, implementou uma plataforma multissessionária que permite que a gente tenha acesso a 10 bilhões de reais mês e que faz com que a gente possa antecipar e dar liquidez aos nossos vendedores e usuários muito mais rápido do que elas teriam ou com acesso muito diferente do que elas poderiam ter através do sistema tradicional. Além disso, a gente tem a gestão de 4 FDICs, sendo que o último está em liquidação justamente essa semana, com mais de 2 bi de reais nesses instrumentos. E aí, passo rapidamente ao comércio, a gente obteve a conclusão na parte de e-commerce, né? Eu falei um pouco da instituição financeira, do sistema financeiro, mas na parte de e-commerce a gente completou a compra e a aquisição da Cangu. Esse é um excelente exemplo de como a gente, através do empreendedorismo, amplia o impacto do Mercado Livre. A gente, através dessa companhia que tinha há 2, 3 anos poucos funcionários, hoje é uma companhia de 600 funcionários, a gente sempre teve uma relação desde o início dessa empresa e que criou todo o First Mile do Brasil e que permitiu que a gente pudesse, através disso, reduzir custos e acelerar processos de entrega e, portanto, a gente está agora no processo de integração com eles. A gente fez essa aquisição, mas acho que um trabalho bastante forte da nossa equipe financeira. A gente está gerenciando 1,5 bi de reais de CAPEX por ano aqui no Brasil, investimentos muito focados no desenvolvimento da nossa malha logística. E também, junto com os estados e com os órgãos governamentais, a gente desenvolveu uma forma de fazer fulfillment no Brasil que aproxima o produto dos centros de consumo, sem necessitar das ineficiências logísticas que isso pode ter. Um agradecimento aos estados que a gente tem trabalhado em conjunto, porque realmente buscam criar o futuro sabendo que o passado, que o que foi escrito, não funciona mais para os modelos de negócio que a gente tem hoje, e a gente tem visto uma alta aceitação e alto grau de inovação dentro dos órgãos governamentais, o que tem sido excelente. Finalmente, a gente fomenta também a sustentabilidade e a inovação. A gente concluiu um SPAC, onde a gente fez um IPO na Nasdaq por $250 milhões junto com o fundo Kazek, que tem uma missão de investir em uma empresa em 2 anos que esteja relacionado aos negócios do Mercado Livre e que a gente possa, junto com isso, ampliar o impacto da digitalização da tecnologia aqui. Esse foi um processo que a gente concluiu esse ano e, portanto, usando aí de um instrumento para facilitar o acesso ao mercado de capitais e acelerar o investimento na América Latina. Além disso, a gente emitiu uma debênture sustentável de $400 milhões, focado na busca por mobilidade. Eu acho que a gente tem que ver um caminho de frota elétrica em alta escala. Tem que ser possível fazer isso. Hoje a gente, mesmo querendo, não consegue. Portanto, a gente está buscando parceiros para conseguir construir uma malha de alta escala baseado em energia sustentável. Finalmente, a gente vai usar esse recurso também para a inclusão social e financeira. Bom, pessoal, acho que meio que concluindo um pouquinho minha conversa aqui, já chegando um pouco no topo da hora, acredito que a gente tem como função financeira grandes desafios pela frente. Estou super orgulhoso do nosso time, das contribuições que tem tido e do impacto que o Mercado Livre tem tido na economia e em toda a sociedade. Então,
Vejo que a gente tem grandes desafios pela frente, a formação dos ecossistemas em muitos setores da saúde, dos negócios, saúde, educação, comércio, varejo e assim por diante. A gente vê uma fusão enorme e todo o desenvolvimento que o Open Banking vai ter e vai impactar o sistema financeiro nos próximos 3 a 5 anos. Portanto, 2 grandes temas que, como financeiros, são os desafios aí para frente. E nem se fala a volatilidade econômica que a gente está vivendo. O ano de 2020 e 2021 não foram triviais e 2022, obviamente, vai ter seus desafios também. Então, queria desejar aí sorte a todos os financeiros aí que estão na linha e todos os profissionais. Obrigado. Obrigada, Thiago. Parabéns novamente aí pela sua trajetória. Tem uma pergunta aqui também da Beatriz, né? Parabéns, Thiago. Você transmite grande empolgação falando da sua companhia. Como você vê a concorrência de gigantes asiáticos ou norte-americanos? Então, são concorrentes muito diferentes, né? Eu acho que por um lado, mostra o potencial que o Brasil tem. A gente hoje é uma economia onde 10% a 13%, dependendo dos números que você olha, tem penetração online de consumo, pelo qual o Brasil, naturalmente, pela população que tem e o potencial que tem, é um mercado onde a gente naturalmente espera ter muita concorrência. Olha, obviamente são empresas que a gente respeita muito, que têm negócios bastante diferentes. Os asiáticos têm fortalezas no cross-border, os norte-americanos, eu acho que a Amazon, talvez o maior case de sucesso em termos de construção de empresa, portanto a gente respeita muito, mas a gente também tem muito foco naquilo que a gente quer fazer, nos projetos que a gente quer desenvolver, e a gente é muito focado no usuário. Portanto, a gente tem uma estratégia pautada, como eu comentei, na democratização do comércio, dos serviços financeiros. Com base nisso, a gente tomou decisões de ampliar nossa malha logística. Hoje, 60% das nossas entregas são feitas em até 2 dias. A gente tem uma base de fulfillment, 40% do nosso negócio já é via fulfillment center, diria que é o maior, do mercado, e, portanto, a gente tem, desse lado, buscado servir o usuário da melhor forma possível. A gente tem ampliado os nossos negócios, a gente entrou em varejo, entrou com produtos próprios, e também do lado de serviços financeiros, a gente vem ampliando carteira de crédito, dando cartão de crédito, serviços financeiros aos usuários na plataforma. Em breve, algumas outras novidades aí que eu não posso falar hoje, mas que eu acho que vão ser de bastante interesse nessa parte de mercado pago. Então, a gente é muito focado no usuário, a gente está aqui há 22 anos, a gente conhece bem o usuário, o consumidor brasileiro, e a gente também segue o nosso caminho com as nossas estratégias. Então, obviamente, a gente olha, respeita e busca executar com excelência. Como a gente diz, o melhor está chegando, então a gente acredita que a gente ainda vai fazer muita coisa boa. Obrigada, Thiago. Tem mais uma pergunta aqui, a gente ainda tem um tempinho, aqui do IBEF Conecta Mulher, perguntando qual que é a contribuição do Instituto para o enriquecimento da carreira de CFO. Desculpa, pode repetir, que eu não sei se não... Claro, é a contribuição do IBEF, né, do Instituto, para o enriquecimento da carreira do CFO. Olha, eu acho que o IBEF é a maior referência que a gente tem, né, hoje no Brasil com relação à formação de financeiros. Eu sou um fã do IBEF há muito tempo, tem um network enorme. Acho que se a gente souber aproveitar ela, a gente consegue evoluir muito em termos de conhecimento, de trocas, de network e se desenvolver. Eu acho que tem o IBEF jovem, tem o IBEF mulher, tem uma série de frentes, tem os comitês técnicos, pelo qual eu acho que sabendo acessar e se preparando ou se planejando para poder construir esses laços, eu acho que sem dúvida é um grande ambiente para a formação dos novos talentos financeiros. Com certeza estão aqui na instituição e no IBEF. Portanto, acho que mostra o trabalho também que tem feito de todos, tem doado tempo também e esforços para fazer cada vez maior essa rede e mais relevante. Então, é muito importante a gente manter isso vivo.
Obrigada, Tiago. Bom, estamos nos minutos finais aqui. Queria pedir, então, as suas últimas palavras. Não, agradecer a oportunidade de estar aqui, representar o Mercado Livre, representar meu time, ao lado de grandes profissionais, o Otávio, o Alex. É uma satisfação enorme, uma honra estar aqui. Portanto, só isso. E é isso. Desejar um grande abraço aí a todos. Muito obrigada, Tiago. Parabéns novamente aí pela indicação. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final, né, dessa nossa live aqui de apresentação dos finalistas do Prêmio Equilibrista I21. Eu queria reforçar mais uma vez aqui para que a questão da votação, nós temos aí aberto até o dia 22 de novembro, então peço para que façam a votação e também incentivem aí os associados a poder fazer a votação. A live vai ficar gravada também para os associados. A gente sabe que hoje no nosso mundo virtual, nós temos colocado a nossa live aqui à disposição dos nossos associados no nosso site, e tem tido realmente uma boa perspectiva aí de assistir depois as nossas lives. Isso tem sido muito positivo aí, o feedback que nós temos recebido aí dos associados. Queria reforçar, então, que o evento, né, esse ano novamente vai ser online, né, nós vamos fazer de forma virtual, a premiação virtual. Vamos ter aí poucas pessoas ali no dia da premiação, respeitando aí os protocolos hoje existentes, mas será no dia 9 de dezembro, às 18h30, se eu não me engano, né, Rosa? Então, eu quero também pedir para que todos já marquem nas suas agendas, para a gente poder assistir e finalizar aí o nosso ano aqui com o último prêmio do IBF São Paulo. Então, reforçando mais uma vez, no dia 22 de novembro, então fica aberta aqui a questão da votação, e no dia 9 de dezembro nós vamos ter aí a cerimônia de premiação. Quero mais uma vez agradecer aqui a Deloitte, a Thomson Reuters aqui pelo patrocínio, pelo apoio mais uma vez neste ano, e também ao Grupo Fleury. Obrigada, Filipe, mais uma vez aí pelo apoio, está aqui conosco, que foi equilibrista. Então, muito obrigada aí mais uma vez. E qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Obrigada por estar conosco, pessoal. Obrigado, Alex, Otávio e Tiago, pelas indicações mais uma vez. E nos vemos aí no dia 9 de dezembro. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Lu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.